Bem, vamos lá, galera. Beleza? Estamos de volta, né, para a gente continuar falando desse processo, desse movimento, dessa revolução, conhecida como Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial ela começa lá no século XVIII, né? É uma movimentação que a gente viu lá, que a gente até falou semana passada de como que vai lá do artesanato, né? O artesão que desde que as sociedades elas existem no mundo antigo, mas principalmente na Idade Média, na Baixa Idade Média, eles começam a se organizar, a estruturação das profissões, desse mercado, dessa estrutura, né? Com o comércio, ele vai ter também o fortalecimento, o surgimento de outro ator, que é a burguesia. Nós vimos lá que no sistema feudal, né, a sociedade da Idade Média, você tinha o clero, a nobreza e os servos, e agora você vai ter um novo personagem, né, ativo dessa sociedade, que é a burguesia, tão importante que é ela que vai, né, sustentar, é ela que vai fazer a grande aliança com o rei para, né, a gente ter a criação dos estados modernos. Bem, a gente viu essa parte da estrutura, vimos também a revolução, o pioneirismo britânico nessa revolução industrial. E por quê? Por causa de todas aquelas revoluções que vieram antes, né, que veio das ideias iluministas, as revoluções inglesas, a puritana, a Revolução Gloriosa, em que isso facilitou, transformou a Inglaterra no solo fértil, né, no melhor lugar para se começar a Revolução Industrial. Essa revolução tem o agente, né, que é a burguesia, tem as próprias demandas sociais, que a gente falou, por exemplo, a mão de obra barata que sai do campo, né, e incha as cidades, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, sobre essas questões urbanas, mas a gente começa a pensar aqui nesse ator, né, nessa mão de obra barata, nesse ator que vai se construir, e aí a gente vai mudar a nossa divisão social agora para uma divisão social do mundo industrial, do mundo fabril, né, desse mundo da Revolução Industrial, que é o quê? É onde você tem um ator que já existia, né, já há um bom tempo, desde a Baixa Idade Média, era a burguesia, proprietários de bancos, indústrias, comércio, grandes fazendeiros agrícolas, né, os donos proprietários das grandes fazendas agrícolas. Esses homens eram os conhecidos como detentores do capital. É aqueles que poderiam investir. Não podemos perder, né, de lembrar que essa virada do século XVIII para o século XIX, a gente também tem um avanço tecnológico. A ciência, né, depois que ela consegue se libertar da mão da igreja, principalmente no iluminismo, ela vai, né, evidenciar avanços tecnológicos, né, a máquina a vapor. A gente vai ver também avanços tecnológicos, principalmente que vai refletir na Inglaterra, na indústria têxtil, que são as máquinas, né, de costura, cada vez mais, né, as grandes máquinas, né, que vão trabalhar o tecido, por isso que a Inglaterra vai ter essa explosão têxtil, né? E a Revolução Industrial vai afetar até a chegada, por exemplo, também do transporte, que é a ferrovia, que vai transportar por um preço barato de maior velocidade. Então, todas essas mudanças, que está até no livro lá das invenções científicas, elas também vão ser extremamente importantes para esse avanço que surge na Revolução Industrial. Mas nós não temos como esquecer desses dois personagens. Se a gente já falou aqui da burguesia, que é aquele que detém o capital, a gente vai falar agora do proletariado, o trabalhador operário que sobrevive do seu salário. O que ele detém? A força do seu trabalho, né? E que a gente vê que nessa Revolução Industrial, até por ele agora não ser o detentor, né, da ideia do produto, detentor da construção do produto, ele só está em uma fase da fabricação, a mão de obra dele se transforma cada vez mais barata, fora a grande quantidade, né, de demanda de pessoas lá fora procurando esse espaço. E daqui a pouco a competição que a gente entrou, que é o mundo da maquinofatura, que substitui o mundo manufatureiro, né, que a máquina vai substituir a quantidade enorme de pessoas em cada lugar. Bem, isso aqui a gente tem que entender a primeira parte social. Agora a gente vai entender, né, como que se vai construir essa nova estrutura do trabalhador com a burguesia, né, em que muitas das vezes
né, a gente vai ser obrigado a ver a intervenção do Estado. Beleza? Bem, continuando, como que era a condição de vida desse trabalhador? Bem, ele trabalhava de 15 a 16 horas por dia de trabalho, né? 15 a 16 horas por dia. Hoje, um trabalhador trabalha em torno de 8 horas, né? 15 a 16 horas por dia de trabalho, sem folgas ou qualquer outros direitos trabalhistas. Esse negócio de férias remuneradas, isso tudo aí, tá? Esquece isso nesse período inicial da Revolução Industrial. Simples porque aquela demanda de população rural que vai inchar as grandes cidades atrás de emprego, né? E são pessoas que não têm uma profissão, são pessoas que se entregam a qualquer tipo de valor, né, de salário para sobrevivência. Tanto que aqui no último tópico, baixíssimos salários e péssimas condições de moradia. A gente vai chegar lá. Bem, o segundo tópico, o dono do tempo, o relógio. A gente está falando, né, do século XVIII para o século XIX, aonde ter um relógio de pulso, né, não era uma prática normal. Não. Você vê nesses filmes antigos aqueles homens que tinham um relógio de bolso e que era uma coisa da elite, né? Normalmente os relógios eles existiam nas grandes fábricas e aí quem controlava esse relógio? Os senhores. Então, muitas das vezes acontecia dos senhores, quando queriam a demanda de serviço pronto, voltar os ponteiros desse relógio, né? E o trabalhador sendo enganado, trabalhar muito mais tempo do que deveria, né? Trabalho feminino infantil. O trabalho feminino, é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente vê o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, sobre aquela questão daquele crime que aconteceu lá nos Estados Unidos, das mulheres que, por lutarem por direitos iguais aos homens, elas foram, né, assassinadas num incêndio, né, criminoso feito numa das fábricas. Então aí é um exemplo, né, a luta do trabalho feminino, porque o trabalho feminino, as mulheres e as crianças que no trabalho infantil, elas trabalhavam com metade do salário de um homem, tá? E sem contar que o trabalho infantil muitas das vezes eram trabalhos perigosos, porque é onde as crianças podiam alcançar. Exemplo, os carvoeiros, os meninos carvoeiros que iam para as usinas de carvão, em locais que, por eles serem pequenos, terem mãos menores, eles tinham acesso. Mas aí o interessante, sem segurança no trabalho nenhuma, tá? Não havia, tá? As fábricas não haviam preocupações com isso, né? Os locais de trabalho não havia essa preocupação com segurança de trabalho, né? Hoje existe no mercado esse funcionário, técnico de segurança de trabalho. E fora dele, se o cara se acidentasse lá na indústria, ele não ia se encostar nem se aposentar, né? Provavelmente ele viria um mendicante. Isso, gente, é a quantidade de pessoas que viviam à beira da miséria era gigantesco, né? Baixíssimo salário e péssimas condições de moradia, casas pequeninas, quartos, né, sem ventilação. As pessoas se alimentavam e dormiam, faziam de tudo no mesmo lugar. Eram quartos bem pequenos, populações enormes, né? As famílias eram muito extensas, tinham bastante filhos nessa época. E a coisa da criminalidade na rua era tão grande que quando a gente vê, por exemplo, as igrejas evangélicas têm normalmente uma escola que se dá ao domingo, que é a escola bíblica dominical, ela, por exemplo, surgiu de um homem que, tendo a ideia de alfabetizar essas crianças que viviam na rua, né, desse período da Revolução Industrial, ele cria a escola bíblica dominical com a ideia de alfabetizar, usando, claro, também o termo evangelístico, né, que era uma ideia de um pastor, de uma igreja. Então vai se criar a escola bíblica dominical, que hoje é um costume da maioria das igrejas da vertente protestante cristã no Brasil, né? Então a gente vê um exemplo disso, de uma estrutura construída em cima disso. Então essa era a realidade da grande parte da população nesse período da Revolução Industrial, em que o conforto, né, a tecnologia e o benefício desses novos produtos, eles eram só para um grupo bem pequeno que tinha o poder do capital.